E aí, qual foi o seu gabarito dessa questão? Olha o gabarito dela. Essa questão que eu postei aí nas redes sociais que você participou. Pedro Henrique queria muito saber se Laura iria à formatura. Bem, a maioria foi de letra C de Canadá, partícula apassivadora. Outros foram de índice de indeterminação do sujeito. A maioria foi de letra A de amor. E é o nosso gabarito, A de amor. Sim, se Laura iria à formatura. A questão quer saber se o elemento em destaque na frase ela é o quê? Que esse se? Bem, Pedro Henrique queria muito saber isso. Troque esse se por isso. Ele queria saber isso. Já que esse se é igual a isso, esse se não pode ser um pronome apassivador, uma partícula apassivadora, não pode ser um pis, pronome de indeterminação do sujeito, e nem tampouco um pronome reflexivo. Já que esse se é igual a isso, ele é uma conjunção integrante. E se ele é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Isso mesmo, candidato. As conjunções integrantes irão introduzir uma oração subordinada substantiva. Se Laura iria à formatura, é uma oração subordinada substantiva. E a oração principal é Pedro Henrique queria muito saber. A oração principal. E a oração subordinada, que depende da principal, é a oração subordinada substantiva, se Laura iria à formatura. Bem, na letra B, diz que é um pronome reflexivo. Quando é que o se será um pronome reflexivo? O se será um pronome reflexivo quando o sujeito da oração ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Exemplo: Pedro Henrique se cortou. Pedro Henrique se cortou. Pedro Henrique praticou e sofreu a ação de se cortar. Nesse caso, é um pronome reflexivo, porque o sujeito pratica e sofre ação. Na letra C, partícula apassivadora, eu só terei o se enquanto partícula passivadora quando ele estiver trabalhando para um verbo VTD, verbo transitivo direto, ou um verbo bitransitivo. Um verbo bitransitivo é um verbo que pede dois complementos verbais, um direto e um indireto. Agora, aquilo que era objeto direto do verbo passa a ser sujeito apassivado por causa da simples presença do pronome apassivador se. Mas o se só será uma PA, pronome apassivador, diante de verbos VTD ou verbos bitransitivo. Ok, feito isso, o sujeito apassivado não é um sujeito que pratica ação. O sujeito apassivado é o sujeito que sofre ação, que recebe ação. E note que Pedro Henrique pratica a ação de querer saber. Querer saber, que inclusive é uma locução verbal. O sujeito apassivado sofre ação, recebe ação. O sujeito ativo é aquele que pratica a ação. No caso de Pedro Henrique, ele é um sujeito ativo e não um sujeito passivo. Portanto, esse se não é um pronome apassivador. Letra D diz que o se é um índice de indeterminação do sujeito. Não, o se será um índice de indeterminação do sujeito ou uma partícula de indeterminação do sujeito ou pronome de indeterminação do sujeito apenas e somente se quando ele estiver trabalhando para verbos VI,
verbo intransitivo, VTD, verbo transitivo direto, que é aquele verbo que pede, VTI, que é aquele verbo que pede complemento verbal indireto, ou verbo de ligação, que é aquele verbo que liga o sujeito ao seu predicativo. Então vamos lá. Para ser uma PA, pronome passivador, tem que ser os verbos VTD ou bitransitivo. Para ser um PIS, um pronome de determinação do sujeito, tem que ser verbo VI, verbo intransitivo, verbo VTI, verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, que liga o sujeito ao seu predicativo, que chamamos de predicativo do sujeito. Nesse caso, diante desses três verbos, verbo VI, VTI e VL, note, cabeção, estes verbos, quando forem pronome de determinação do sujeito, estes verbos, quando tiver um índice de indeterminação do sujeito, estes verbos deverão ficar na terceira pessoa do singular. Note, eu disse quando se for um PIS, um pronome de determinação do sujeito, esses verbos ficarão na terceira pessoa do singular. Quando esse ser for a PA, os verbos irão concordar com o sujeito. Porque se é PA, pronome apassivador, é porque tem sujeito apassivado, sofrendo ação, recebendo ação. Então, se tem sujeito apassivado, é claro que o verbo terá de concordar com o sujeito. Porque a regra diz o quê? A regra diz que verbo concorda com o sujeito. Mas quando for índice de indeterminação do sujeito, eu não sei quem é o sujeito. Tem sujeito, mas está indeterminado. Eu não sei quem praticou a ação, então vai ser um índice de indeterminação do sujeito. E já que o sujeito está indeterminado, os verbos deverão ficar na terceira pessoa do singular. Tá claro isso? Eu espero ter ajudado você nesta mega questão de prova. Então, cuidado com as brincadeiras. Eu até postei um vídeo há pouco instante falando sobre a importância de você decorar as conjunções e dominá-las dentro das orações coordenadas e subordinadas. Falei também dos pronomes. Estudar os pronomes relativos, que introduzem orações subordinadas adjetivas. Estudar também os pronomes demonstrativos, que estabelece um processo de coesão por sequenciação, tá? Os pronomes demonstrativos também contribuem para a coesão textual, exercendo a função anafórica ou catafórica. Os pronomes demonstrativos da primeira, segunda e terceira pessoa, tá? E também os pronomes dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono, aqueles o meu, teu, seu, nós, o vos, lhe, les, a, as, o e os. Esses bonecos são importantes para a sua prova. Você ir para a sua prova de língua portuguesa sem dominar esses pronomes e as conjunções é muito preocupante, porque isso vai estar na sua forma, na sua prova de concurso público, ok? Depois de estudar isso, estudar regência verbal, regência nominal, crase, acentuação, pontuação, interpretação de texto, compreensão de texto, dá uma olhadinha nas figuras de linguagem, nos tipos de texto, texto verbal, texto não verbal, ou texto híbrido, linguagem híbrida, tá? Dá sempre uma revisada nesses assuntos. E crase, claro, é importante você também estudar crase. Crase obrigatória, crase facultativa, crase proibitiva e casos especiais de crase. No meu curso, Português Redação do Zero, mais a turma de questões, eu trato de tudo isso para deixar você afiado quando o assunto é língua portuguesa na sua prova e redação. Estou com inscrições abertas para as novas turmas que começam agora, neste sábado. Sábado pela manhã e sábado pela noite, e todos estarão automaticamente inclusos para a turma de questões aos domingos pela manhã. Fui!